Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É mais uma aula onde nós vamos resolver questões, então vamos lá atentamente comigo. Questão originalmente do Excel XP, mas que eu modifiquei para o Excel 2016 com finalidade didática e educacional para ficar de acordo com o edital. Vamos à leitura. A planilha foi criada usando o Excel 2016 a partir da sua configuração padrão. Dada a fórmula igual SE, abre parênteses, média, abre parênteses A1, 2 pontos A3, fecha parênteses, maior 4. Ponto e vírgula máximo, abre parênteses, B2, 2 pontos C3, fecha parênteses, ponto e vírgula conte.se, abre parênteses A1, 2 pontos C1, ponto e vírgula, entre aspas, menor 3, fecha parênteses, fecha parênteses. E aí diz lá, assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula dada quando ela for digitada na célula D6. Letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4 e a letra E, 5. E aí, pessoal, qual a resposta correta, então, que nós temos nesta questão? Bem, para resolver essa função, é claro que nós temos que fazer primeiro uma separação aqui só da fórmula e também da própria planilha que foi indicada. E a partir de agora vamos observar aqui. A função C, que aqui está apresentada, é uma função de análise lógica. Essa função C ela contém 3 argumentos. O primeiro argumento é o chamado teste lógico. O segundo argumento é a resposta se o teste lógico for considerado verdadeiro. E o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for considerado falso. Então, organizando a nossa função C, como eu disse, o primeiro argumento é um teste lógico do qual eu tenho que analisar e responder se ele é verdadeiro ou falso. Se eu responder analisando esse teste lógico que ele é verdadeiro, então eu vou direto para o segundo argumento e o que estiver dentro do segundo argumento vai ser a resposta da função, porque aqui consta a resposta se o teste lógico for considerado verdadeiro. Agora, se o usuário responder na sua análise que esse teste lógico é falso, então o usuário vai lá para o terceiro argumento e o que estiver dentro do terceiro argumento será a resposta da função C, porque o terceiro argumento contém a resposta se o teste lógico for considerado falso. Então, a nossa primeira ideia aqui é imaginar que se eu responder que esse teste lógico é verdadeiro, eu vou ter que resolver essa função máximo, que retorna o maior valor indicado. Se eu responder que o teste lógico é falso, eu vou ter que responder essa função conte.c, que conta se as células estão de acordo com o critério indicado no segundo argumento. Quer dizer, a função conte.c, ela conta se as células do intervalo A1, 2 pontos C1, isto é, da célula A1 até C1, tem valor menor do que 3, porque o critério no segundo argumento diz menor 3, então a função conte.c é contar se as células estão de acordo com esse critério do segundo argumento, que é menor 3. Bem, vamos resolver o teste lógico então para descobrir se ele é verdadeiro ou falso. Acompanha comigo passo a passo. Diz, média A1, 2 pontos A3 é maior do que 4? Esse é o teste lógico, está perguntando se o resultado da média da célula A1 até a célula A3 é maior que 4. Vamos resolver essa média então. A1 até A3. A1, 2 pontos A3 vai aqui da célula A1 até A3 e envolve essas 3 células aqui, de A1 até A3, das quais ele pede para fazer a média. Vamos fazer a média de A1 até A3, A1, 2 pontos A3. 2 mais 4. Bem, 2 mais 4 dá 6. Mais 6 dá 12. 12 é a soma. Agora eu vou dividir por 1, 2, 3 células que estão referenciadas nesse intervalo. Então vou pegar 12, que é o resultado da soma, e dividir por 3 células referenciadas nesse intervalo para descobrir o resultado da média. 12 dividido por 3 é 4. Então nós temos que o resultado desta função média é 4. Portanto, o teste lógico está perguntando se 4, que é o resultado da média, é maior do que 4. Verdadeiro ou falso? Falso. 4 não é maior que 4. 4 é igual a 4. E se eu respondi que o teste lógico é falso, então eu vou direto para o terceiro argumento, que é o que contém a resposta se o teste lógico for considerado falso, como de fato foi.
Então aqui eu só posso resolver essa função cont_c e ignoro a função máximo. Eu só responderia a função máximo se eu tivesse dito que o teste lógico é verdadeiro, mas eu disse que é falso, então só posso resolver o terceiro argumento, que é a função cont_c. Vamos separar então só a função cont_c. No primeiro argumento da função cont_c, nós temos o intervalo que será analisado, A1, 2.C1. Vamos cobrir da célula A1 até a célula C1, envolve essas 3 células que eu acabei de demarcar. Eu tenho que analisar dentro desse intervalo quais as células estão de acordo com o critério indicado no segundo argumento. O critério indicado no segundo argumento diz menor do que 3. Então eu só posso contar as células deste intervalo se for menor que 3. Neste intervalo, 2 é menor que 3, e 1 é menor que 3, e 8 não é menor que 3. Então eu contei 2 células, porque cont_c é contar se as células têm o critério. Contar se as células do intervalo 1, 2.C1 tem valor menor que 3. 2 células eu contei. Portanto, o resultado final desta função é 2. 2 o resultado da nossa fórmula. Vamos voltar na questão e descobrir que o gabarito, então, é a letra B de Brasil. B de Brasil. 2 era o resultado dessa nossa fórmula. Bem interessante aí sobre a nossa função cont.c, mas também sobre a função c, sobre a função média, entre outras, inclusive a própria função máxima apareceu aí. B de Brasil a resposta. Valeu, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o nosso canal. Também deixa ali um like e não esquece também de se inscrever no canal, claro, marca o sininho para receber notificações de próximas publicações. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.